Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 46 a 48 do livro de Isaías. Versículo 1 do capítulo 46. Bel significa Senhor e é provavelmente uma referência a Marduk, o deus principal da Babilônia. Nebo é o nome hebraico para Nabu, filho de Marduk e por si mesmo divindade importante na Babilônia. Nabu era o deus da sabedoria, o deus dos escribas. Esses falsos deuses, ou melhor, os ídolos que os representavam, tinham de ser levados em carros para moverem-se de um lugar para outro. Eles eram uma carga pesada para os animais de tração que os levavam. Versículo 2. Era comum no Antigo Oriente carregar os ídolos do povo vencido. Quando Ciro levava cativos os povos, os deuses desses povos eram levados também, e assim seria com a Babilônia. Esses ídolos eram incapazes de salvar a si mesmos, de serem carregados sobre o lombo de animais, e muito mais incapazes de salvar aqueles que os adoravam. Versículos 3 e 4. Enquanto os ídolos precisavam ser carregados, o Deus de Israel carrega seu povo. O remanescente seriam aqueles que sobreviveram ao cativeiro babilônico. Versículo 5. A fé bíblica se recusa a limitar Deus a analogias pertencentes à criação. Embora Deus ensine sobre si mesmo com muitas analogias ao longo da Bíblia, nenhuma analogia ou combinação de analogias é capaz de descrever adequadamente a sua grandeza. Versículos 6 e 7. Os deuses criados são dependentes de seus criadores. Um Deus que precisa ser carregado não pode ele aliviar seus adoradores. Um Deus que não consegue se mover não pode intervir. Esbanja-se ouro e prata na fabricação do Deus, mas sem nenhum benefício. Fica evidente o desprezo de Isaías. Versículos 8 e 9. Lembrar-se significa fortalecer-se mediante a contemplação dos atos poderosos de Deus no passado. Versículo 10. O Deus onisciente e previdente, para quem não há passado nem futuro, mas que contempla tudo num eterno hoje, é o único que revela seus propósitos aos seus servos, os profetas, e que cumpre fielmente a profecia. Não há divindade igual a ele, não há Deus além dele. Versículo 11. A ave de rapina simboliza Ciro, cuja insígnia era uma águia de ouro. A vocação que recebeu de Deus era para ser como uma ave de rapina para despojar a nação que estava segurando os israelitas no cativeiro. Versículos 12 e 13. Mesmo com a falha dos ídolos do mundo em suas alegações e o êxito de Deus em suas promessas, o povo de Deus ainda é de coração obstinado demais para crer em sua palavra e aceitar seus caminhos. Deus não precisa da fé do seu povo para ir em frente. Ele cumprirá as promessas que fez ao seu povo por razões que advêm de sua própria natureza e propósito. Agora nós vamos estudar o capítulo 47, versículo 1 do capítulo 47. Sentar no pó era um sinal de subserviência e humilhação. A Babilônia, nação poderosa que alcançou uma posição especial entre as outras nações do mundo, será colocada numa posição de vergonha. Nessa passagem, não somente é dada à Babilônia um título de intimidade, mas também ela é qualificada por virgem, que indica pureza e dependência do pai ou de Deus. No entanto, virgem aqui é irônico. Tal Deus se refere à tribo de fala aramaica da região pantanosa ao sul da Babilônia, que chegou a dominar toda a nação durante o período neobabilônico, de 626 a 586 a.C. Versículos 2 e 3. A Babilônia, personificada como uma mulher jovem, realizará suas tarefas humildes em contraste com seu estado anterior exaltado, e em seguida descobrirá as pernas para atravessar um riacho. Ao fazer isso, sua vergonha será revelada, e por vergonha entende-se sua promiscuidade que contradiz sua aparente virgindade. Versículo 4. A única segurança em um mundo sujeito ao juízo é o próprio Senhor, que age para o bem do seu povo. Versículos 5 a 7. A Babilônia, a cidade bela, era conhecida como a rainha de reinos. Deus usou a Babilônia como instrumento de sua ira contra Judá, mas a Babilônia exagerou seu papel e buscou a própria glória, não percebendo que seu orgulho conduz à retribuição. Versículos 8 e 9. A Babilônia consistentemente personificada como uma mulher neste capítulo. Antes ela era a virgem, uma mulher abençoada, entretanto, nesses versículos, ela é uma mulher abençoada com casamentos e filhos. O juízo futuro da Babilônia é comparado a uma mulher que perderá marido e filhos em um momento. Uma mulher sem marido e sem filhos não tinha propósito nem proteção nos tempos antigos. Esse desastre sobreviria à Babilônia, embora ela fosse uma feiticeira. Os babilônios tentavam controlar o mundo espiritual por meio da magia, da astrologia e da adivinhação. Feitiçarias e palavras de encantamento eram práticas mágicas empregadas para evitar perigos e infligir danos a um inimigo. Versículos 10 e 11.
Sabedoria envolve a habilidade de dirigir a vida de um modo que perigos imprevistos sejam evitados, e envolve também a habilidade de escapar de situações perigosas sobrevindo a algum apuro. Entretanto, neste caso, a sabedoria babilônica é inútil e incapaz de impedir o mal. É de fato loucura. A Babilônia cairá porque ela foi sábia a seus próprios olhos, em vez de confiar no único Deus verdadeiro. Versículos 12 e 13. As práticas mágicas dos babilônios, usadas para defendê-los de seus inimigos, também caracterizavam a Babilônia do futuro, como está em Apocalipse 18, versículo 23. A Babilônia confiava muito naqueles que olhavam para os céus, que olhavam para as combinações das estrelas em relação aos demais corpos celestes, aos meses do aniversário, e que confiavam nos movimentos dos astros para predizer o futuro. O profeta sarcasticamente expõe a futilidade dessa confiança. Essa antiga ilusão ainda é popular em nossos dias no tão difundido uso do horóscopo. Versículos 14 e 15. Os astrólogos eram incapazes de salvarem a si mesmos, muito menos aos babilônios que se fiavam neles ou em alguma outra coisa. O fogo divino que veio dos céus não era para aquecê-los, mas para consumi-los. Quando vier o castigo, os astrólogos com os quais as pessoas conspiravam e gastavam dinheiro correrão para casa incapazes de salvarem a si mesmo ou qualquer outra pessoa. Agora nós vamos estudar o capítulo 48, versículos 1 e 2 do capítulo 48. Isaías se dirige àqueles que estão ligados a Deus por sua descendência genealógica dos patriarcas. Apesar de serem parte de Israel, eles não tinham uma relação verdadeira em virtude de sua desobediência. Versículo 2. O povo de Deus não compreende o que significa dizer que o nome de seu Deus é Senhor dos Exércitos. A questão central da vida é: quem é Deus? Mas até o próprio povo de Deus compreende isso apenas vagamente. Versículo 3. As primeiras coisas se referem ao juízo de Deus sobre o seu povo. Ele anunciou o que aconteceria ao pecaminoso Judá por intermédio de Isaías, de Jeremias, Ezequiel e outros profetas. Ele proclamou o que ele faria e então fez conforme as suas palavras. Versículos 4 e 5. Deus estabeleceu um modelo de profecias que foram fielmente cumpridas, antevendo os pensamentos idólatras que surgem dos duros corações do seu próprio povo. Deus preparou essa defesa para sua própria honra. Versículos 6 a 8. Agora Deus pretende revelar novas e surpreendentes profecias. Atos divinos sem precedentes estão por vir. Sem precedentes para que o próprio povo não trate as ações de Deus com desdém. As coisas novas incluem a vinda do Messias, ou seja, Jesus Cristo, e os novos céus e a nova terra que ele estabelecerá depois do juízo final no fim dos tempos. Versículos 9 a 11. Deus não destruirá completamente seu povo, ele o refinaria como a prata. A imagem do refino é usada muitas vezes na Bíblia para se referir à remoção do pecado de uma pessoa ou de uma comunidade, neste caso por meio da aflição. Porém, um remanescente sobreviverá ao juízo. Ele não castiga seu incrédulo povo como merecem, pois isso diminuiria a manifestação da sua glória em sua permanente compaixão. O motivo mais profundo no coração de Deus é a sua própria glória, a fim de que sejam excluídas todas as outras glórias. Versículo 12. A palavra hebraica traduzida por escutar não permite uma separação entre compreensão e ação. Qualquer um que ouvisse uma advertência iria se submeter a ela. Se não o fizesse, é porque não a ouviu de verdade. Versículo 13. O Deus do Evangelho é a presença que comanda o universo. Nada o desabona, tudo revela a sua glória. Versículos 14 e 15. Aquele a quem o Senhor amou é Ciro, o rei pagão da Pérsia, a quem o Senhor usará para libertar o seu povo dos babilônios. Versículo 16. Aqui a pessoa falando não parece ser o profeta, mas o servo do Senhor, ou seja, Jesus Cristo. Diferentemente de Ciro, o poder do servo não é uma espada humana, mas o Espírito divino. Muitos veem aqui uma referência às três pessoas da Trindade. O Pai, nas palavras do Senhor Deus, o Filho, nas palavras enviou a mim, e o Espírito Santo, nas palavras seu Espírito. Versículos 18 e 19. Se os israelitas tivessem continuado fiéis, todas as bênçãos prometidas a Abraão teriam se cumprido neles. A derrota e o cativeiro teriam sido evitados. Graças às profecias de Isaías, pronunciadas séculos antes, havia de fato, no ano 539 a.C., um grupo de israelitas fervorosos no cativeiro. Esse remanescente ficou para reconstruir a cidade de Jerusalém, para ali viver segundo os mandamentos de Deus.
Versículos 20 e 21. Os exilados judeus são chamados a tirar proveito da conquista da Babilônia por Ciro e voltar para a terra prometida. O retorno dos exilados é um segundo êxodo, marcado mais uma vez pela provisão milagrosa de Deus, pois não morreriam por sede. O Senhor chama seu povo a sair da Babilônia, não para abandoná-los, e sim para supri-los generosamente. Versículo 22. Em contraste, há a paz prometida para o povo de Deus, para os ímpios não há paz. O consolo pertence somente àqueles cuja fé os leva a andarem nos caminhos das promessas. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 46 a 48 do livro de Isaías.